Na natureza, a morte é uma certeza, mas alguns animais decidiram simplesmente ignorar essa regra. Hoje você vai conhecer 10 criaturas que desafiam a morte com habilidades tão bizarras que parecem saídas de um filme de super-herói. Tem bicho que finge estar morto, outro que volta a ser jovem, e até ser microscópico que sobrevive ao espaço. E o mais louco, muitos desses seres existem agora mesmo ao nosso redor. Então assista até o final, porque o último da lista é, literalmente, biologicamente imortal. E os cientistas ainda estão tentando entender como isso é possível. Abrindo a lista, temos o opossum, um marsupial que vive nas Américas. Quando está em perigo, ele não foge nem luta. Ele apaga. Finge estar morto com tanta perfeição que até exala um cheiro de carniça. Esse truque se chama tanatose e engana muitos predadores, que perdem o interesse e vão embora. Horas depois, o opossum acorda e segue sua vida, como se nada tivesse acontecido. Parece simples, mas essa simulação realista de morte é uma das defesas mais eficazes da natureza. Fingir de morto, nesse caso, salva vidas. Agora, o peixe pulmonado australiano, um sobrevivente da pré-história. Quando o rio seca, ele não morre, se enterra no barro e cria uma cápsula de muco ao redor do corpo, entrando em um estado de hibernação que pode durar anos. Ele respira ar, desacelera o metabolismo e espera. Por chuva, por água, por tempo. Assim que o ambiente melhora, ele desperta e continua como se nada tivesse acontecido. É como se tivesse apertado pause na vida. Uma tática extrema, mas genial, para evitar a morte em tempos difíceis. A hidra de água doce parece uma criatura insignificante, mas é um dos poucos seres que não envelhece biologicamente. Suas células estão em constante regeneração, o que impede o desgaste natural com o tempo. Enquanto humanos acumulam danos celulares, a hidra se mantém jovem em um ciclo contínuo de renovação. Cientistas acreditam que, em condições ideais, ela pode viver indefinidamente. Não é exagero dizer que esse bichinho microscópico pode ser a chave para entender o envelhecimento, ou até para vencê-lo. Chegamos ao axolote, o famoso monstrinho sorridente do México. Ele é campeão em regeneração, perde um braço, cresce outro, danos ao coração? Ele conserta. Partes do cérebro? Também. Isso acontece porque o corpo do axolote mantém ativo um sistema de células-tronco capaz de reconstruir praticamente tudo. Essa habilidade já está sendo estudada para aplicações médicas. Se os humanos tivessem essa regeneração, amputações e lesões graves seriam problemas do passado. O axolote não vence a morte pela força, vence pela reconstrução. O urso negro americano também dá um jeitinho. Durante o inverno, ele entra em hibernação profunda, não come, não bebe, não se move, e ainda assim sobrevive por meses. Seu corpo recicla os resíduos e mantém os músculos ativos, mesmo dormindo. E o mais incrível, ele pode acordar se algo ameaçador se aproximar. Enquanto muitos animais morrem de frio e fome, o urso simplesmente desliga temporariamente. É como se a natureza desse a ele um modo stand-by para sobreviver ao impossível. Falando em defesa, o polvo de anéis azuis é letal, mas também escapa da morte com maestria. Além de liberar um dos venenos mais potentes do mundo, ele se camufla instantaneamente e regenera seus tentáculos. Seus reflexos são tão rápidos que muitos predadores não conseguem nem tocar nele. Se perder um braço, cresce de novo. Se for atacado, desaparece em segundos. Ele não só sobrevive, ele vira o pesadelo de quem tenta matá-lo. Agora, o tardígrado, ou urso d'água, o ser mais resistente do planeta. Esse microanimal entra em um estado chamado criptobiose e pode sobreviver ao vácuo do espaço, à radiação, a temperaturas extremas e até décadas sem água. Já ressuscitaram tardígrados congelados por mais de 30 anos.
Se houver alguma forma de vida sobrevivendo ao fim do mundo, será ele. Um organismo minúsculo que redefine o conceito de imortalidade funcional. A planária, um verme de aparência simples, esconde um dos truques mais radicais. Se você cortá-la ao meio, ela vira dois vermes vivos. Isso porque suas células-tronco conseguem regenerar todo o corpo, inclusive o cérebro. É como se ela se duplicasse ao invés de morrer. Um mecanismo tão poderoso que está sendo estudado em laboratório como modelo para a medicina regenerativa. A morte para ela não é um fim, é só um recomeço. O camarão-mantis é praticamente um boxeador do oceano. Ele tem os golpes mais rápidos da natureza, capazes de quebrar vidro e gerar calor com a força do impacto. Além disso, seus olhos enxergam cores que nem conseguimos imaginar, e ele regenera os próprios membros com facilidade. Ele é tão resistente, tão rápido e tão agressivo que poucos predadores ousam desafiá-lo. E mesmo se o fizerem, ele volta a lutar com um braço novo pouco tempo depois. E o mais incrível, a medusa Turritopsis dohrnii, ou água-viva imortal. Quando ferida, doente ou velha, ela simplesmente regride para sua forma juvenil, começando a vida de novo. Esse ciclo pode se repetir infinitamente. Ela não evita a morte, ela literalmente reinicia sua existência. É o único ser vivo conhecido com esse tipo de imortalidade biológica. A natureza, com ela, criou algo próximo do eterno, e nós, até hoje, tentamos entender como isso é possível. Esses animais não são só curiosidades, eles são lembretes vivos de que a vida sempre encontra um jeito. E quem sabe no futuro, algumas dessas habilidades ajudem até os humanos a prolongar a própria existência. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual desses animais você gostaria de ser? Até o próximo Mistério da Natureza.